Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. No programa de hoje, a gente vai falar sobre mais uma festa judaica, que é a próxima festa que está vindo por aí, que é Hanukkah. Ela também é conhecida como a Festa das Luzes ou o Milagre das Luzes, e é particularmente a minha festa preferida. Todo mundo tem uma festa preferida. Tem, a minha é Hanukkah. Não é só porque a comida tradicional de Hanukkah é donut, e eu amo donut, mas é que eu acho que tem a história mais bonita. É a história que eu acho mais legal, assim, de todas. Todas as histórias são boas, mas a de Hanukkah eu acho ela particularmente bonita. E qual que é a sua festa preferida, então? Eu não sei, eu sempre tenho um problema entre Pesach e Shavuot. Quando chega Pesach eu acho que é Pesach, quando chega Shavuot eu tenho a impressão que é Shavuot. Shavuot aqui em Israel é um dia só, então ela acaba passando muito rápido assim pra mim. Eu nem percebo direito que eu passei por Shavuot, embora existam as noites de estudo e tudo mais. Em São Paulo eu sentia que o clima de Shavuot acabava durando um tempo a mais, justamente porque o calendário não é judaico. Então se Shavuot cai numa quarta-feira, é muito comum que no sábado à noite anterior às sinagogas ou no sábado à noite depois da festa, as sinagogas façam estudos. Então você acaba tendo meio que uma semana aí de estudos e tudo mais, e encontros em diversas instituições, diversas sinagogas. Eu acho que é isso. Além do fato de que na prática dura 2 dias a festa de Shavuot na diáspora, então isso eu acho que tem uma influência também. Mas Hanukkah eu diria que é uma das festas mais bonitas, de celebração mais bonita. É uma celebração rápida, porém bonita, né? E que dura 8 dias e tudo mais. Então, eu acho que é uma festa bacana de ser vivenciada. É engraçado, eu nem sou uma pessoa festeira, né? Eu justamente gosto da que é a mais comprida. A história, né, eu acho bonita e eu gosto do acendimento das luzes e tudo mais. E agora, antes da gravação, a gente estava até comentando, né, que Hanukkah, aqui no Brasil, pelo menos, é um dos feriados, não na diáspora, mas no Brasil especificamente, né? É uma das festas talvez menos conhecidas das pessoas. Ou pelo menos das crianças e dos adolescentes. Porque ela cai... a gente já falou isso, né, anteriormente, que as festas mudam a data, elas sempre têm uma época próxima em que elas acontecem, mas não é a mesma data do nosso calendário oficial, né, da República, mas as festas vão acontecendo na mesma época, e o Hanukkah, ele cai lá pelo meio de dezembro, às vezes um pouco mais pro começo, às vezes um pouco mais pro fim, e aí acaba que as crianças já estão de férias quando isso acontece, então... Não tem na escola, né? Se vão pra escola judaica, enfim, não tem tanto evento na escola como tem das festas que acontecem durante o ano letivo. E nos Estados Unidos, justamente, coincide, né? Eles têm as férias de inverno, que são mais curtas no fim do ano. Então também é a mesma época que tem a pausa das aulas para as festas de Natal e Ano Novo, né? Coincide um pouco com a época do Hanukkah. E aí acaba sendo mais lembrado. Os alunos de escola judaica, isso eu falo da minha experiência enquanto professor durante 7 anos em uma das escolas judaicas em São Paulo, e eu percebia muito que não dava tempo, os professores de tradição não fazia sentido dar uma aula sobre Hanukkah um mês e meio antes da festa acontecer, e na hora que está próximo disso acontecer, já não tem mais aulas. Eu, quando dei aula de história judaica e cheguei no período justamente em que ocorre a Guerra dos Macabeus, que dá origem à festividade de Hanukkah, as crianças meio que não sabiam do que eu estava falando. Quando eu falei Macabeus, achando que, agora, né, eles vão entender do que se trata, a maioria ficou muito assim, um ou outro levantou e falou assim, tem a ver com Hanukkah, mas a maioria das pessoas não tinha muito ideia. E isso eu achei muito estranho, particularmente, porque como alguém que trabalhava também dentro de uma sinagoga, na sinagoga meio que você não tem férias nesse sentido, né? Você tem férias, obviamente, mas o teu calendário inteiro gira em torno das festas judaicas. Não dá para passar despercebido de uma festa judaica quando você trabalha numa instituição religiosa. Nas escolas judaicas, como isso é muito amarrado com o ano letivo, passa. Eu, na época, achei um pouco estranho quando isso aconteceu comigo.
E aí eu justamente aproveitei essas aulas de história judaica, não só para falar sobre Macabeus e tudo mais, mas também sobre as questões de como que essa festa acabou se formando. Então, como que um spin-off, assim, era no meio do ano, mas eu acabava explicando alguma coisa sobre Hanukkah e tudo mais, e as diferentes festas de Hanukkah que existem antes do Talmud e depois do Talmud, a gente vai falar disso daqui a pouco. E no final eu acho que isso colaborou para que as pessoas soubessem, né, esses alunos soubessem na prática o que era Hanukkah, mesmo que fosse fora de época. Esse ano, justamente, que tudo caiu muito mais cedo, Hanukkah começa na última semana, aí nos últimos dias de novembro, e entra aí pela primeira semana de dezembro. Mas realmente o comum de Hanukkah é cair depois do dia 15 de dezembro. É bem perto do Natal, né? Bem perto do Natal. Realmente isso não casa com o período letivo das escolas judaicas no Brasil. Em outros lugares, sim, o ano é outro, né? O ano letivo começa... escolar, né? O calendário escolar começa em setembro, então você tem férias curtas nesse período, então sim, se trabalha a questão de Hanukkah e tudo mais. Então aí ele vai para casa nas férias e acende a Hanukkah dele e volta para as aulas, né? Talvez exista algum imbróglio nas escolas judaicas americanas com relação a Tisha B'Av, por exemplo, que relembra a destruição do templo, porque geralmente cai no período de julho a agosto, que é o período de férias de verão, que é férias longas. Então não sei se vale a pena falar lá em maio sobre Tisha B'Av nas escolas judaicas, e talvez tenha um gap aí e simplesmente passe desapercebido, e muitos alunos judeus de escola judaica americana não tenham muito ideia do que é Tisha B'Av, por exemplo. Pode crer. Não sei. Muito bem, então. E quem são os macabeus, então? Quem são os macabeus na Night? Essa é uma boa pergunta. Na fila da matzá. Bom, existem duas respostas para isso, a resposta religiosa e a resposta histórica, né? Aliás, sobre a festa de Hanukkah, isso é uma verdade constante. Tem o que a história diz e o que a história conta, né? O que a história religiosa conta. No Talmud, para se ter uma ideia, na Mishnah, que é o corpo inicial ali do Talmud, que é o mais antigo, nem existe nada sobre a festa de Hanukkah. E isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Como assim? Não se fala nada de Hanukkah num escrito mishnaico do período do século I, II da Era Comum? E a festa já existia? Como é que não aparece? Então isso leva a gente a acreditar que provavelmente essa festa não tinha um caráter assim de festa oficial. Ela era uma festa comemorada, mas ela não tinha assim um caráter legal, legislativo. O judeu nessa data deve comemorar tal festa. Não era uma coisa que os judeus faziam em lembrança lá daquele período anterior. Já no Talmud aparece a discussão, mas a coisa mais engraçada é que quando começa a discussão lá, começa assim: o que é Hanukkah? Começa com uma pergunta de algum rabino dizendo: o que é Hanukkah? Porque alguém falou... Possivelmente um rabino de escola brasileira. Não, presta atenção nisso. Está no meio do tratado de Shabat e alguém pergunta... Não é no meio do tratado, mas enfim. Está no tratado de Shabat e alguém estava falando sobre quais são os bons tipos de pavio para se acender a vela, que dá um fogo mais bonito, mais brilhante. E aí eles vão discutindo e alguém fala assim, e esse tipo de combustível, por assim dizer, né, de óleo, também é bom para Hanukkah. Aí alguém fala, o que é Hanukkah? Aí eles explicam, uma época os gregos tinham invadido o templo, profanado o templo, destruíram todo o óleo. Quando vieram os sacerdotes e retomaram o templo, eles viram um único pote de óleo e usaram aquele pote de óleo que durava um dia e milagrosamente durou 8 dias. E continuam a discutir Shabat. Então, em algum outro momento, em algum outro tratado, aparecem outras discussões sobre Hanukkah também, mas é bem engraçado, assim, na hora que eles falam sobre Hanukkah, eles falam de uma maneira bem tangencial, superficial e periférica. É tipo, é um assunto aí que apareceu, e com essa pergunta, o que é Hanukkah? Tipo, são os rabinos, eles não sabem o que é Hanukkah?
Não, e eu amo que a discussão é tipo qual é o melhor pavio e qual é a melhor vela, né? Assim, A discussão é essa e de repente alguém fala bom. de Hanukkah. A história toda é ótima, tipo... Não, porque eu me vejo muito nesse tipo de discussão com as minhas amigas, assim, sabe? Tipo, ai, que panela que é boa pra não sei o quê, sabe? Exato, os rabinos têm essas discussões. Eles discutem o melhor tipo de óleo e o melhor tipo de pavio. E sobre Hanukkah, justamente, então eles estabelecem que tinha que ser o melhor tipo de óleo, que é o óleo de ovelha, de oliva. O óleo de oliva. E o pavio feito, agora eu não lembro de qual material, mas é bem possível que fosse de algodão ou de lã, talvez. E aí vem a ovelha. Mas eu acho que de algodão. Agora me falha aqui a memória nessa discussão. Depois a gente manda na newsletter. E é isso, aí eles estabelecem que para Hanukkah precisa ser a melhor. E aí, em outro momento, eles perguntam, mas por que para Hanukkah precisa ser o melhor fogo? E aí eles falam, por causa da questão das luzes e tal. Quer dizer, é meio nebuloso, assim, como que se comemora Hanukkah. Então, voltando para a história, o que tinha acontecido que deu origem à festa. Aí a gente tem que voltar bastante, quer dizer, bastante não, né? Para historiador isso é voltar 3 dias atrás. Mas eu entendo que para a maioria das pessoas é voltar bastante. No século IV antes da Era Comum, ano 331 a.C., portanto, é o ano em que o Alexandre o Grande está conquistando todo o território da Pérsia. E o Império Persa, naquele momento, não é apenas o que hoje é o Irã. O Império Persa era enorme, ele incluía a Síria, ele incluía a terra de Israel, incluía até o Egito. Parte do Egito pertencia à Pérsia nesse momento. E o que tem isso a ver? Bom, o Alexandre o Grande é da Macedônia, mas ele teve toda uma educação apoiada na filosofia grega e na cultura grega, na cultura helenística. Então aquilo que os rabinos falam lá no Talmud, que os gregos vieram, não é bem verdade, não eram os gregos. Eram pessoas de cultura grega, mas eles não eram gregos, né? Era uma cultura helenística, mas originalmente não são os gregos que invadem a terra de Israel. Depois de um tempo aí, já por volta de 323 antes da Era Comum, o Alexandre o Grande morre e todo esse império persa aí que estava sob domínio da Macedônia é dividido então entre alguns dos seus generais. Rapidamente, quem importa aqui pra gente é Ptolomeu e Seleuco, são os generais. E aí dá origem a toda uma dinastia ptolomaica que basicamente governa sobre o Egito. A pessoa da dinastia ptolomaica mais famosa que tem é Cleópatra, ou seja, ela não é de origem egípcia, ela é de origem desses generais macedônios, que por terem dominado a região acabaram governando o Egito. Por isso que muitas vezes quando a Cleópatra era descrita, ela não é descrita como uma africana. Então às vezes as pessoas hoje em dia falam assim, mas os egípcios eram... Sim, os egípcios eram majoritariamente negros, né? Eles estão numa região ali... No norte da África. Do norte da África, eles têm ao sul é a terra que se chamava Núbia, que é o Sudão, então é uma terra onde a etnia é negra, e no norte da África é o Magrebe, que não é uma etnia negra exatamente, mas é uma etnia de pele mais escura, né? Mas os Ptolomeus não, eles vêm de origem ali da Macedônia, dos Balcãs, eles são caucasianos. Pele mais clara, né? Eles são caucasianos, eles são de pele clara. Mas enfim, e o Seleuco acaba governando sobre a região da Síria e da terra de Israel. Só que pouco a pouco, esse governo seleucida, essa é a palavra-chave aqui, seleucida, né, de Seleuco. Os seleucidas começam a aplicar uma política de helenização plena da região. Eles acreditam que a helenização precisa ser ampla, geral e restrita. Todo mundo precisa ser helenizado. E, obviamente, os judeus na terra de Israel não querem ser helenizados, porque eles têm toda uma cultura e toda uma tradição religiosa que não combina com a tradição cultural e religiosa helênica, que é politeísta, enquanto eles são monoteístas, que tem estátuas de deuses, enquanto os judeus não fazem nenhuma estátua de deuses. Então, tudo isso é conflituoso. E aí, por conta disso, os seleucidas vão aplicando medidas restritivas na Judéia e vão tentando impedir os judeus de fazerem certos costumes.
ou vão tentando impedir os judeus de comparecerem aos seus festivais e assim por diante. Entre as coisas que acontece a construção de um grande ginásio próximo ao Templo de Jerusalém, onde se praticavam esportes à moda grega. Todo mundo que já viu estátuas gregas de lançamento de disco, assim, já sabe muito bem o que significa lançar disco à moda grega. Significa que eles estão nus, né? Prática de esportes, dos chamados esportes olímpicos, na época, era uma prática de culto ao corpo humano. Então existia mesmo essa prática da nudez. Os esportes chamavam atenção, sempre chamavam atenção, não só por essa questão, mas porque esporte é divertido. Todo mundo sabe, é difícil ter gente na sinagoga no sábado de manhã. Depende. Se for época de Copa do Mundo e tem um jogo importante, você sabe que na sinagoga vem menos gente. Você pode ignorar e querer falar assim, não, essas pessoas não estão lá profanando o Shabat assistindo o jogo de futebol, mas é muito provável que sim estejam. Isso desde a perspectiva ortodoxa, claro, mas mesmo dentro de sinagogas liberais é muito comum, você sabe. Chegou essa época, vai ter menos gente na sinagoga. Sobretudo se tem um jogo do Brasil na Copa do Mundo no sábado de manhã. Não vai dar gente na sinagoga. Ou complicado. Agora em 2021 que Tóquio, né? Os jogos eram todos de manhã. Por causa do fuso horário, nossa. Então, esse ginásio foi construído, outras leis restritivas começam a ser aplicadas, proibição de circuncisão, outras coisas vão sendo aplicadas ali. E os judeus começam a ficar incomodados com tudo isso, até que em algum momento, no ano de 167 antes da Era Comum, Antíoco, que é um dos imperadores, Antíoco IV, é um dos imperadores seleucidas, ele decreta a abolição da lei mosaica. O que isso significa? Ele cancelou o judaísmo. O judaísmo não existe mais. Ou seja, o cancelamento, a política de cancelamento vem daí. A política do cancelamento. Não só, não pode mais circuncisão, não existe mais judaísmo, por decreto. E aí, naquele momento, ele manda colocar estátuas ou símbolos de deuses gregos dentro do templo judaico, e aí começa toda a profanação do templo. Que templo é esse? É o segundo templo de Jerusalém. É o primeiro. Tinha sido destruído há algum tempo atrás. O segundo tinha sido construído com o retorno dos judeus para a terra de Israel. E aí você tem essa profanação do templo. Animais não kasher começam a ser sacrificados no templo. E os sacerdotes, a maioria deles, simplesmente decidem abandonar o templo, porque ele está profanado. E começam a se espalhar por diversas cidades da Judéia, oferecendo sacrifícios, conforme a Torá, em altares meio que improvisados, um em cada cidade. É a primeira vez, desde a época da construção do templo, que isso ocorre, que tem uma descentralização da tradição religiosa. É a primeira vez. Antes a tradição é muito centralizada em Jerusalém. E aí, no ano de 166, né, um ano depois disso, tem uma família específica, a família dos Asmoneus, isso em português, em hebraico, a família dos Hashmonaim, liderados pelo Matitiyahu Hashmonai. Eles decidem, então, juntar um exército judaico para expulsar os seleucidas do local. Esse Matitiyahu tem 5 filhos, o mais velho deles é chamado de Yehuda, e o apelido dele era Yehuda Amacabi. E ninguém sabe muito bem por que esse apelido, tem diferentes grafias para a palavra Macabi em hebraico. Uma explicação é que ele era chamado de Macabi porque ele batia forte como uma marreta, e Macabi tem a ver com o marretoso, digamos assim. Marrento. E então ele batia forte como um martelo, como uma marreta, ou seja, ele era o cara da briga, né? E aí ele tinha esse apelido de Macabi. E aí o exército que foi sendo arregimentado passou a ser chamado de o exército dos Macabeus, dos Macabim, porque seguiam o Yehuda Macabi. Daí esses são os famosos Macabeus. A outra explicação, com a outra grafia, é que Macabi é formado pelas letras Mem, Kaf, Beit e Yud, que são as iniciais da frase
Mi Kamocha Baelim, e o nome de Deus, que a gente fala Adonai, mas o nome de Deus originalmente começa com Yud, que é uma frase que diz quem é como tu entre os outros deuses, entre as outras divindades, as divindades gregas, né, no caso, nesse caso específico. E se diz que isso era, essa frase figurava no estandarte do exército macabeu. Então se lia Macabi no estandarte, então o exército era o exército Macabi, o exército macabeu. Então são esses caras que vão conseguir recuperar Jerusalém, livrar Jerusalém do comando Seleucida e depois vão lutar ainda por mais outros 14 anos até que toda a Judéia está livre de Seleucidas. Então não é uma guerrinha rápida, é uma guerra que dura muitos e muitos e muitos anos. Como esse período é um período helenístico, pouca coisa foi escrita, pouca coisa judaica foi escrita, e o que foi escrito em grego, que tinha se tornado a língua que os judeus mais falavam, porque é a língua do dominante. Do mesmo jeito que o hebraico tinha se transformado em aramaico quando os judeus foram para Babilônia. Quando eles voltaram e trouxeram a língua que eles sabiam falar, que era o aramaico da Babilônia. Vem a imposição seleucida por anos e impõe inclusive a língua grega, entre outras coisas, e então os judeus estão falando majoritariamente grego. Então eles escrevem em grego. Então nessa época existem 2 livros importantes escritos, o livro de Macabeus 1 e o Macabeus 2, não é continuação um do outro, eles são 2 versões sobre a guerra dos Macabeus, então são 2 livros diferentes, então o nome às vezes pode confundir, as pessoas acham que é uma continuação, porque em livros bíblicos que tem 1 e 2, geralmente um é continuação do outro, nesse caso não. Esse livro não entra para o cânon judaico porque ele foi escrito em grego e não em hebraico, então não pode entrar para o cânon. Então na Bíblia judaica não existe nenhuma palavra sobre os Macabeus, e lá no Talmud, quando se vai discutir, é daquele jeito que a gente falou antes. Então a gente nota que assim, essa era uma festa muito, muito minoritária na tradição judaica, e é com o tempo é que ela vai ganhando outros contornos e vai ganhando uma cara mais interessante. O que é mais interessante é que nesse livro dos Macabeus, nos 2 livros dos Macabeus, não existe qualquer palavra sobre milagre do óleo. Não existe nada parecido com essa história de que se chegou lá e só tinha um vaso de óleo e dava só para um dia, decidiram usar e milagrosamente durou 8 dias. Não fala nada. O livro inteiro narra sobre a Guerra dos Macabeus e fala que no dia 25 de Kislev daquele ano, os judeus finalmente conseguiram recuperar o templo, um altar novo foi construído e colocado lá, e aí eles fizeram uma festa de reinauguração do templo. A palavra inauguração em hebraico é Hanukkah. E aí eles então inauguraram o templo. Essa é a palavra. Hanukkah significa inauguração ou rededicação, alguma coisa assim, né? Dedicação no sentido literal, religioso. Né? É bem literal. O nome é a festa da dedicação, ou a festa da inauguração do templo. Pesach também tem um nome assim, né? Que é passagem. Tipo... Pesach é Pesach porque está escrito que... Passou, né? Deus fala, eu vou passar pelo Egito e pular sobre as casas dos hebreus. Esse pular sobre, né? Ou seja, ele vai ferir os egípcios e vai pass over the houses. Vai passar sobre a casa dos hebreus. E aí virou Pesach. Também é uma festa que tem um nome muito literal. Shavuot, né? Que significa semanas. Por quê? Porque ela ocorre 7 semanas depois de Pesach. Sukkot, que chama cabanas. Por quê? Porque a mitzvah principal é construir cabanas. Então as festas judaicas têm nomes bem... autoexplicativos, né? Literais mesmo, bem autoexplicativos. Mas o Theo menciona a questão do milagre das luzes, né? E, enfim, a festa se chama inauguração, né? Hanukkah, mas ela também é conhecida como a festa do milagre das luzes. Isso, Hagaurim, a festa das luzes. E aí, quando os macabeus retomam o templo, né, eles conseguem pegar de volta e vão reinaugurar, acontece o que sempre acontece no judaísmo, que é uma discussão. A discussão. Né? Vão discutir o que vai se fazer, né?
Porque o que existe no templo, e hoje em dia é replicado nas sinagogas, é a chama, o Ner Tamid, né? Ner Tamid. Que fica acesa sempre para mostrar que o templo tá ativo, a presença divina tá lá, tem essa simbologia. E aí, bom... E no templo a menorá ficava acesa o tempo todo. Sim, é verdade, como a gente já falou no episódio dos símbolos, né? E aí... estão lá na decisão de que vai fazer, como vamos acender, né? Primeira coisa, pegamos o templo de volta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acender a menorá. Que pavio, que óleo nós vamos usar? Decidiram, foram pegar o óleo e descobriram que só tinha óleo para um dia. Então, mas essa é a parte engraçada, porque essa história do óleo e tudo mais, ela vai aparecer só lá no Talmud, coisa de 200, quase 300 anos depois que a história toda aconteceu, e o livro de Macabeus, que é escrito mais ou menos no mesmo período mesmo, coisa de 2 anos depois do ocorrido, não fala nada sobre isso. Então, é aquela situação, né? Do ponto de vista histórico, a gente não consegue afirmar que aconteceu o tal do milagre. É uma fofoca a história. E do ponto de vista, agora, o que é engraçado também, é que lá na discussão talmúdica não aparece qualquer palavra sobre guerra judaica, que os judeus fizeram alguma guerra. Então o que dá a impressão é que os rabinos quiseram ressignificar aí. Eles não queriam criar um festival ou sancionar um festival que já existia, mas a partir de uma ótica da guerra, da matança, da expulsão e assim por diante. E aí, então, eles revestem a história toda de uma maneira muito espiritual e bonita e bacana, e com a história do milagre e tudo mais, que acaba virando a versão oficial. Ah, Moretel, você não acredita em milagre? Eu acredito em milagre. Mas a própria discussão no Talmud sobre Hanukkah diz que a gente não se deve apoiar nos milagres. A gente não deve se apoiar nos milagres. Ah, vai acontecer um milagre com certeza. Não, você não deve partir do pressuposto que milagres vão acontecer. Milagres acontecem, mas você não deve partir do pressuposto porque eles são fora da realidade. Então, se acontecer, ótimo, mas normalmente eles não acontecem. Essa é a sacada dos rabinos. Então, tendo havido ou não um milagre em Hanukkah, ele é irrelevante no sentido de eu não posso me apoiar totalmente na história de que se houve um milagre, então tá tudo bem, porque vai sempre acontecer milagres e tal. Então, esse é um outro lado aí da festa de Hanukkah. Mas tem um outro paralelo também. Acontece o seguinte, tanto o primeiro templo quanto o segundo templo foram inaugurados durante a festa de Sukkot, que dura 8 dias. Tanto o primeiro templo quanto o segundo templo. O Mishkan, na Torá, que é ainda o templo móvel que existe na Torá, ele é inaugurado a partir do acendimento da menorá na Parashá Be'alotechá. Primeiro começa no final da Parashá Nassó e termina na Parashá Be'alotechá, que, aliás, é a leitura de Torá que se faz nos dias de Hanukkah, porque ela termina dizendo, e essa foi a inauguração do Mishkan. Vezot aitá Hanukat HaMishkan. Hanukat HaMizbeach, ele fala. Isso foi a inauguração do altar, o acendimento da menorá. Então, o que a gente sabe é, parte fundamental do rito de inauguração de um templo no judaísmo é o acendimento da menorá. E outra questão interessante é, se o primeiro e o segundo templo foram inaugurados em Sukkot, então esse rito de inauguração deve durar 8 dias. A festa de Sukkot já tinha passado, eles estavam em guerra, e aí eles recuperaram o templo. Era dezembro, era inverno. Você tem 2 saídas, ou espera passar mais 10 meses e vai inaugurar lá em outubro, quando for Sukkot de novo, ou simplesmente comemora um novo Sukkot atrasado. Comemora-se retroativamente Sukkot. Então existe também a possibilidade de que Hanukkah, o primeiro Hanukkah, tenha sido uma espécie... Micareta de Sukkot. Uma espécie de Sukkot atrasado, por isso a duração de 8 dias e tal. Porque o livro de Macabeus fala que os sacerdotes então fixaram esses 8 dias como os dias que comemoram a reinauguração do templo. E que eles fixaram 8 dias. A história dos rabinos é que vai falar que o óleo duraria 1 dia só e durou 8, e esse é o milagre. Gente, eu aprendo muita coisa fazendo esse podcast.
Então, quer dizer, o que é o Hanukkah original está envolto muito em penumbras aí. Mas eu vou contar a história do milagre, porque eu gosto. É claro, é claro. Aliás, fica a pergunta: se o óleo durava um dia e durou 8, e isso foi um milagre, quantos dias durou o milagre? Eu não sei, eu sou formada em letras. As pessoas falam, o milagre durou 8 dias, esse é o milagre. Não, o milagre é que durou 7 dias a mais. Porque tinha óleo suficiente para o primeiro dia. O milagre acontece no segundo, no terceiro, até o 8º dia. Ou seja, acontece durante 7 dias. São 7 dias de milagre. Um primeiro dia não é milagre. O primeiro dia é a ação humana mesmo. Mas de onde vem, né, a história do milagre e por que eu acho tão legal? Porque isso também depois deriva para uma outra interpretação de como fazer o acendimento da Hanukkah. Então, enfim, os macabeus retomam o templo, tudo muito bem, tudo muito bom, vamos acender o Ner Tamid, vamos acender a Menorá, vamos iluminar aqui, ver todo mundo, pra todo mundo saber que a gente tá aqui de volta. E aí foram achar o óleo e só tinha óleo pra chama arder por um dia. E aí dá uma discussão de o que vai se fazer. A versão que eu conheço é que demoraria 7 dias pra que o novo óleo fosse fabricado. Mas também pode ser uma fofoca histórica. Mas, então tinha essa versão. E aí ficaram, bom, a gente faz o quê então? Acende agora e apagou, paciência, mas pelo menos a gente já reinaugura, mostra que a gente voltou e mostra que veio, né? E que vai ficar. Ou espera 7 dias pra acender e daí não se apagar mais. Que faria mais sentido ser feito, né? Fica essa discussão. E aí acabam decidindo que não. Como a gente reconquistou o templo e vai reinaugurar, se apagar a paciência, não foi a gente que apagou, né? Assim, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. E tudo bem. E aí acendem. E fica aceso e vão embora. E no dia seguinte, quando eles voltam e a chama deveria ter se apagado, deveria ter se extinguido, ela ainda tá acesa. E assim ela permanece pelos próximos 7 dias. Daí o total de 8. De 8 dias. E aí por isso é chamada da festa das luzes, ou o milagre das luzes, que era a chama que deveria ter ardido por um dia, ardeu por 8, né? Por 7 além do esperado. E aí, nessa época, a gente usa aquele castiçal que ele lembra a menorá, só que a menorá tem 7 braços e esse tem 9. E por que 9? Você acende uma vela primeiro, que é chamada de shamash, que ela é o ajudante. E a partir piloto. É a chama piloto. E a partir dessa chama piloto, do shamash, você vai acendendo as outras. Então a ideia é, no primeiro dia você acende 2, né? O shamash e a vela do primeiro dia. Lembrando, o shamash não conta, né? O shamash ele não conta como mitzvah. A primeira vela, você acende o shamash para poder acender a primeira vela. São 2 velas no total, mas uma só que é a da mitzvah. Exato, porque a primeira vai ser acendida a partir de, sei lá, de um fósforo, de um isqueiro, da boca do fogão, enfim. E as próximas têm que ser acesas com o shamash. E aí, então você tem 9 braços. Um pro shamash, que daí pode ser ou no meio, ou às vezes tem umas Hanukkot que são só compridinhas, assim, enfileirada, ela fica um pouquinho deslocada. Ela é sempre... O shamash, ele é sempre aquele lado que parece que é defeituoso da Hanukkah, né? Mas que não é. Ele tá torto, ele tá mais alto, ele tá mais baixo, ele tá destacado das outras. Por quê? Para destacar que ele não faz parte da Hanukkah. Exato. Né? Que ele não faz parte das velas de mitzvah. E aí, a cada dia você vai, durante esses 8 dias, você vai acendendo uma vela a mais, até que no último dia você tem 9 velas acesas, o shamash e as 8 de Hanukkah. Só que aí tem uma discussão de, mas a gente vai acender assim? Se tinha chama para um dia e ela ardeu por 8, não é lógico imaginar que no primeiro dia ela estava mais forte e daí com o passar dos dias ela vai minguando, assim, né? A chama vai diminuindo. Então tem gente que começa no primeiro dia acendendo as 9 velas, o shamash e as outras 8, e daí depois vai diminuindo. No outro dia acende 7, 6, 5, até que daí no último dia tem uma só. Eu já ouvi essa... Isso aparece no Talmud. Fala que o Shammai, existiam 2 grandes escolas rabínicas aí, Hillel e Shammai,
E elas sempre discordavam. Daí aquela velha piada que 2 judeus, 3 opiniões. Então eles sempre discordavam, Hillel e Shammai. E na discussão era que Shammai dizia, você começa com 8 velas e vai diminuindo até chegar 1, como são as vacas da festa. As vacas da festa, ele está se referindo às vacas que eram sacrificadas na festa de Sukkot, que se diminuía a quantidade de vacas a cada dia da festa. Então tá aí outra ligação com a festa de Sukkot. E o Hillel fala, não. Você acende uma e vai aumentando, porque você deve apenas aumentar em santidade, se elevar em santidade. Então, se você tem uma vela sagrada, no dia seguinte você tem 2, você tem 3, você tem 4. Então, você aumenta a sacralidade da festa. Então, aí ficou a decisão para o lado do Hillel. E existe o argumento que o fogo, assim como uma vela normal, à medida que ela vai acabando, a chama vai se extinguindo, ela vai minguando, como falou a Ângela. Então, essa seria mais lógico. Mas se a gente pensar que era uma festa que comemorava a inauguração do templo, a inauguração estava terminada no 8º dia. Aí aquela festa que você finalmente inaugurou e tem uma velhinha acesa ali, meio... né, eu já ouvi falar que você pode ter 2 Hanukkot e aí, tipo, uma você começa com 8 e a outra você começa com 1. Hoje em dia tem quem faça desse jeito. Agora, a questão é, o que foi fixado pela tradição judaica é acender uma e ir a aumentando. tradição é começar com uma e terminar com mais, Exato. né? Você coloca uma vela na Hanukkah no primeiro dia e acende ela. No segundo dia são 2 velas que você coloca e acende as 2. Acende a segunda e a primeira. Terceiro dia, 3 velas, acende a terceira, acende a segunda, acende a primeira. E assim por diante até chegar no 8º. Tem gente que coloca 8 velas todos os dias na Hanukkah, mas só acende uma, depois só acende 2, depois só acende 3. Gostos. Como você preferir. Mas não faz muito sentido para mim, pessoalmente, colocar todas as velas numa Hanukkah se você só vai acender 2. Tipo, pra que as outras? Dá a impressão que você não cumpriu a mitzvah direito. Alguém pode chegar e olhar e falar assim, ué, por que ele só acendeu 2, não acendeu todas as outras? Esse cara nem sabe acender. Ele também não sabe, porque se ele soubesse, ele sabia que só se acende 2. Mas essas coisas, assim, essas filigranas do judaísmo, assim, eu acho que o mais tradicional acaba, nesse caso, sendo o que mais se encaixa. Coloca a vela que você vai... Para destacar essa vela, que aquela vela que você colocou é a vela daquele dia. Se você coloca um monte de outras velas, então qual é a vela daquele dia? Quer dizer, podia ser qualquer um, né? ela fica como se ela fosse menos especial. E aí, por que a gente come donuts, né? Qual é a dos sonhos ou dos donuts? Essa é a grande discussão. Primeiro, se são sonhos ou se são donuts. Porque são coisas diferentes. Não, como diriam os tailandeses, same, but different. Não sei, acho que eu falaria sonho se eu fosse... Eu penso sempre no sonho de padaria, né? Que meu pai me levava a comer quando eu era criança. Isso é uma grande memória afetiva que eu tenho com meu pai. Então, aqui em Israel, a sufganiot, que são esse doce, existem lugares que você vai comer e eles são exatamente como os sonhos que você come na padaria. Da padaria, né? Exatamente, recheado da mesma forma. Uns são bem decorados e tudo mais, mas é um pãozinho que tem um recheio dentro e por fora é decorado com várias coisas. E tem lugares que você vai comprar aqui que o formato é uma rosquinha e o formato é um donut. E fica nisso, ninguém sabe de fato no final das contas. Em resumo, é muito comum que em fontes brasileiras você vai achar é comum se comer sufganiot, entre parênteses, sonhos. E em fontes americanas você vai achar é comum se comer sufganiot, entre parênteses, donuts. E eu achando que eu fosse resolver a situação quando eu chegasse em Israel. E eu descobri que aqui também os sufganiot podem ser em formato de sonho ou formato de donuts. Então você compre e pagando você chame como você quiser. Né? Mas a tradição é de comer comidas com óleo, né? Ou fritas, fritura de imersão, justamente fritas. Porque hoje em dia... Torá com fritas. Não, a gente pode fazer torá com donuts. Torá com fritas, com donut frito, com sonho frito. E aí, a ideia, hoje em dia a gente usa
velas, né, para acender, porque é uma coisa mais prática, mas na época do templo usava-se óleo para manter a chama acesa. Então, como o óleo era o combustível, era a matéria-prima, né, era o que fez a inauguração do templo acontecer, a gente vai comer coisas com óleo. Então, daí vem a origem de comer coisas com fritura de imersão ou com óleo só. Se você, por alguma razão, sei lá, de saúde, de dieta, não coma fritura de imersão, você pode simplesmente temperar uma salada com azeite, se quiser. Não chega a ser uma mitzvah também, não é uma coisa que você precise fazer. Exato, é um costume. Mas é uma tradição. É um costume. É A uma mitzvah tradição. é acender as velas. Exato, Comer o donut, comer alguma coisa com óleo é só uma tradição, de minha parte, muito bem-vinda. Também é comum se comer latkes, né? O latkes é o salgado, né, que é feito à base de batata e tudo mais. É uma panquequinha de batata, deliciosa. Você faz com a batata. Eu vou mandar a receita. Você faz a batata ralada assim e depois frita no óleo. Agora eu tenho uma dúvida. Opa. Se fizer na air fryer, não conta, né? Não conta. Rapaz. Mas como não é mitzvah, então pode também fazer no air fryer, que não tem problema nenhum, não tem nenhuma questão. Nossa, na verdade, eu diria que fazer na air fryer, pra mim, Angela Goldstein, é a mitzvah. Porque depois você não tem o óleo pra limpar na cozinha. Exato. E come de uma eu acho que é maneira uma mais mitzvah saudável. com você. Né? Come de uma maneira mais saudável também. O saudável pra mim é o de menos. Você já limpou gordura de fritura no fogão? Pra mim, a mitzvah talvez seja fazer na air fryer, que te poupa depois. Te poupa esse trabalho. Esse trabalho, Mas o latkes é muito gostoso também. E aí pode comer com queijo, tipo com cream cheese, assim. Eu gosto muito de misturar doce com salgado. E aí o que eu faço, às vezes, é um purezinho de maçã. Opa! Pra comer com latkes. Faz um purezinho de maçã, coloca um limão e come, nossa, delícia. Foi o Dan Stubar que falou que qualquer coisa você põe um limão é maravilhoso. E resolve, né? Torá com limão. Se um dia a gente chamar o Dan pra participar aqui, a gente vai fazer o episódio Torá com limão e não Torá com fritas. Com fritas. Vamos agitar, vamos chamar o Dan. A gente só não conversa com ele sobre tênis. É verdade. Quando eu vejo ele na sinagoga, eu não gosto de sentar perto. Até hoje eu tenho medo. Mas, então, tem essa ideia de comer os sonhos, né? Ou os donuts. E aí, são sempre super bonitos e decorados, com recheio diferente. Eu acho super... Eu amo essa época. E a gente tinha comentado, assim, um pouco antes, né? De começar o episódio, a gente tava falando de filmes, né? A gente tava lembrando, procurando os filmes pra recomendar. E aí, assim, a gente achou umas listas na internet. E eu comentei com o Theo que eu achei muito curioso que a maioria dos filmes tem uma temática Hanukkah com Natal, né? Que se apresenta sempre assim como uma coisa inicialmente incompatível e aí depois ficam complementares e sempre num estilinho de comédia romântica. E eu acho que isso vem numa esteira muito assim... Eu ando muito implicada, acho que com os filmes americanos. Mas... Verdade. Mas o americano, ele tem uma coisa com filme de Natal, né? Sempre tem muito filme de Natal e milagre de Natal. E inclusive filmes que não tem a ver com Natal que se insere o Papai Noel, como é o famoso As Crônicas de Nárnia, o primeiro filme. Do nada aparece um Papai Noel no meio do filme. Porque ele estreou em 24 de dezembro, alguma coisa assim, nos Estados Unidos. Então queriam fazer dele um filme de Natal. E é justamente quando eles vão lá encontrar a Rainha do Gelo, alguma coisa assim. Aí no meio do caminho eles se deparam com o velhinho no trenó, com as renas, um barbão e tal, com um saco de presente atrás. É o Papai Noel. Ele aparece no filme, ele tem uma participação especial. Tudo por causa disso, porque você tem essa necessidade de que precisa ter Natal, sempre, né? Filmes de Natal na época de Natal
nos Estados Unidos. Eu não sei, nos últimos anos, os últimos lançamentos de Star Wars foram na época de Natal e não colocaram o Darth Vader de Papai Noel, não colocaram o Yoda de Papai Noel, então... Pois é, o Star Wars ficou com essa questão. Vamos escrever pro George Lucas aí. Tem que botar um Papai Noel ali. Sugerindo. Mas tem sempre essa coisa, né? E aí, assim, sempre vem nessa esteira da comédia romântica, né? Que é o casal incompatível. Daí, necessariamente, vai ser um judeu e um não-judeu, né? O casal, necessariamente, é composto por um judeu e um não-judeu. E aí, que vão se apaixonar e o amor vence tudo e vão comemorar o Natal com o Hanukkah. Eu, pessoalmente, acho muito incompatível a comemoração dessas duas festas juntas. E aí eu lembro também daquela série Dulce, que passava quando eu era meio adolescente ainda, que tinha um personagem que acho que o pai é judeu e a mãe não. Uhum. E ele comemora o Christnukkah, que é tipo um mashup, assim, de Hanukkah com Natal. E aí são 8 dias que ganha presente e não sei o quê. E isso me incomoda, primeiro, porque eu acho muito capitalista. E 2, acho horrível. Tinha aqui 8 dias de presente, gente. Não tem 13º que chegue. E hoje em dia já tá todo mundo PJ, nem 13º as pessoas têm, sabe? Pelo amor de Deus. Acho horrível. A Lu, coloca a Internacional Comunista no fundo dessa minha fala. Tenho ódio. Acho capitalista, acho horrível. E aí... mas eu acho mais do que horrivelmente capitalista, eu acho religiosamente incompatível. E por quê? Como o Theo mencionou anteriormente, o que foi feito no Império dos Seleucidas, na Judéia, naquela época, foi o cancelamento do judaísmo. Do tipo, não pode mais existir a religião judaica. E a imposição de outra tradição cultural religiosa em cima dos judeus. Exatamente. Então, assim, é uma prática antissemita no sentido de querer acabar com a religião judaica. Não foi uma tentativa de acabar com o povo judeu como etnia, como população. Não foi uma tentativa de extermínio populacional. Mas foi um extermínio religioso, né? Quiseram acabar com a religião. E nessa festa você comemora justamente a retomada do templo e a possibilidade de você continuar praticando a sua fé. Aí você junta com a comemoração, que é o nascimento de uma outra religião, também monoteísta. Até aí, menos mal. Mas assim... Mas é outra religião, gente. Que eu acho que o Hanukkah, ele tem muito essa mensagem, de um lado, de que você deve lutar pelo reconhecimento da sua especificidade, ou seja... Eu sou judeu, estão tentando me acabar, estão tentando acabar comigo. Eu luto e resisto a esse cancelamento. Então, pelo outro lado, o outro lado da moeda é o quê? O outro lado da moeda é uma luta pela liberdade religiosa, certo? Porque cada religião e cada tradição tem a sua especificidade. No momento que você acha que então tudo é nada, tudo é tudo, eu sou eu, você é meu, eu não sou de ninguém, você é meu também, aí de repente isso vai se perdendo, vai se diluindo. Não é uma questão de exclusivismo, mas é uma questão muito de... Não, de autopreservação. E também uma questão de respeito ao outro, quer dizer, da mesma forma que eu não vou introduzir práticas de outra tradição religiosa na minha prática diária, sem que aquilo faça qualquer sentido para mim, quer dizer, eu não posso simplesmente... toda a discussão da apropriação, novamente, é uma apropriação cultural, quer dizer... não, e ainda tem questões históricas aí, né? Se a gente pensar que o cristianismo, e aqui eu não estou falando de cristãos do mundo de hoje, mas se a gente pensar que historicamente o cristianismo
foi, e isso é simplesmente um fato, não se trata aqui de... Não é juízo de nada, valor. não é juízo de valores, mas o cristianismo foi historicamente responsável pela disseminação de uma cultura antissemita que buscava converter à força judeus e impor à força sua tradição sobre os judeus, ou seja, Inquisição? que historicamente o cristianismo fez aquilo que os seleucidas tinham feito sobre os judeus, simplesmente hoje o judeu achar que está tudo tranquilo, acender uma árvore de Natal do lado da Hanukkah. Primeiro que não é muito seguro, né? Acender a árvore de Natal do lado da Hanukkah, inflamável, é né? altamente inflamável a coisa. Mas, ou mesmo o oposto. Você simplesmente achar que, não, Hanukkah e Natal é tudo a mesma coisa porque é tudo festa de luzes. Você perde a essência da festa. Sim, a festa, as duas festas, isso é o que elas têm em comum. As duas festas têm uma exaltação da luz. Isso é fato. O Natal, na forma que ele tem dentro do catolicismo, ele é comemorado já 4 semanas antes. A cada semana se acende, cada um dos domingos do Advento se acende uma vela na guirlanda. Então, um total de 4 velas. Então, tem toda uma tradição também. É uma festa de luzes, porque, enfim, não dá para negar isso, basta andar pela cidade. Mas parou por aí. Quer dizer, o pano de fundo das duas festas e o que elas significam para essas duas culturas são coisas completamente diferentes. No momento que você coloca junto, você está anulando uma delas. Se você falar que é porque é tudo luz. É tudo luz. E Jesus ama todo mundo. Você anulou o Hanukkah. E se você simplesmente dizer que não, porque todo mundo tem os direitos e tudo mais das religiões e tal. Então, para representar essa diversidade que existe, esse direito à diversidade da qual o Hanukkah também fala, então nós vamos comemorar junto, mas aqui não tem, a gente não fala nada sobre nascimento de Jesus, nem sobre cristianismo, nem nada. Você anulou o Natal. Não existe possibilidade de comemorar as duas festas juntas sem anular uma das duas. A não ser que você esteja falando de um encontro de diálogo interreligioso, em que judeus apresentam Hanukkah, cristãos apresentam o Natal, conversam sobre coisas incomuns e sobre diferenças que têm. Mas você não está fazendo uma comemoração conjunta como se as suas duas festas fossem a mesma, porque não são, né? E acho que daí na questão do diálogo interreligioso eu sou super favorável aos cristãos levarem panetone e os judeus levarem donuts. Eu levarem acho que vai chocotone. ser... Anotem aí, vocês, nossos ouvintes que são cristãos, podem levar chocotone. Pro Theo, eu detesto chocotone, eu gosto de panetone, que eu quero com passas. E cidra cristalizada. A verdade é que eu gosto de panetone também. Eu gosto muito. Chocotone é horrível. Adoro tem um da Balduco que vem com chocolate melado dentro agora, que é meio mousse. Deus me livre daquilo, credo. Mas enfim. Essa tradição aí, gente, não dá pra passar pano, não. Mas enfim. Agora, tem uma coisa muito curiosa sobre Hanukkah e Natal, que talvez seja uma coisa que as duas têm em comum, mas não exatamente em comum. Mas é o fato de que o Natal não existiria não fosse a festa de Hanukkah, né? Porque se Hanukkah representa a luta dos macabeus pelo direito de continuarem judeus, se eles não tivessem ganhado e não tivesse a reinauguração do templo e os seleucidas tivessem vencido, não tinha mais judaísmo desde 160 e alguma coisa antes de Cristo. Toda a história e a ideia messiânica que existia no judaísmo ia deixar de existir junto com o judaísmo. 160 anos depois ia nascer um cara completamente helenizado que não necessariamente ia ser messias de absolutamente nada, porque não existia nenhuma tradição messiânica no mundo. E o judaísmo não existia, logo a continuidade dele não existiria. O fato de que o judaísmo continuou existindo propicia o surgimento do cristianismo na época que ele surgiu. Não tivesse continuado existindo o judaísmo, não tinha Judéia. Aquilo tudo era Império Seleucida. Não tinha nada disso. Então não tinha o surgimento do cristianismo. Então isso é uma coisa em comum, né? O Natal é mais dependente de Hanukkah nesse caso, né? Porque não fosse os macabeus,
O judaísmo como um todo não continuaria existindo. Em E 160 anos... provavelmente o cristianismo ele não viria a existir. E mais ainda, né? 600 anos depois disso, não existiria o Islã, que é uma religião cujo livro sagrado estabelece que a origem de toda essa tradição é no judaísmo e depois no cristianismo e assim por diante. Quer dizer, o Islã enxerga nessas duas tradições as suas origens também, né, como uma espécie de continuidade. Não tendo mais judaísmo, não existe espaço para surgir cristianismo, logo não existiria espaço para surgir o Islã, e provavelmente nós não seríamos majoritariamente monoteístas no mundo. O mundo seria majoritariamente politeísta. O Spielberg, será que ouve a gente? Fica a dica aí, se Fica ele a dica ouvir... para fazer De Volta para o Futuro. Aí. Tipo disso. Com certeza, o Império Romano teria dominado a Europa como dominou, mas não teria nunca alterado a sua religião para cristianismo, então com certeza... Seria politeísta, né? As religiões dominantes no mundo seriam politeístas. Muito bem. Então, acho que com isso a gente pode encerrar. Acho que pode encerrar e ficamos... Passar para as dicas dos filmes e livros. Então, o filme que eu queria indicar é do Spielberg, que talvez não nos ouça, mas a gente assiste ele. Que é o Fievel, um conto americano, que no original se chama Fievel, mas eu não consigo chamar ele de Fievel. Não, desde 1986 falam Fievel, então no dia que eu descobri que era Fievel, continuou sendo Fievel para mim. Também não consigo. E a cena inicial do desenho é uma festa de Hanukkah. É uma celebração de Hanukkah da família. Aliás, fica a dica, tem que assistir em inglês para perceber que é uma festa de Hanukkah. Eu descobri ontem, literalmente, conversando com a Ângela, que tinha uma festa de Hanukkah. Ela falou, é a primeira cena. E eu pensei, hã? Aí eu fui assistir, achei a primeira cena no YouTube e descobri que eles falam Happy Hanukkah na cena. Mas eu assisti isso dublado em 1986 e só dublado desde então. E eu não lembro o que dublaram, mas provavelmente dublaram Feliz Natal ou qualquer coisa do gênero. Porque é bem inverno, né, o começo. Exato, e não faria muito sentido. Não faria muito sentido no Brasil se dublar como Feliz Hanukkah, porque não... Essa festa não é conhecida, quer dizer... Ainda mais em 86, era muito menos conhecida ainda, não tinha internet, agora, não tinha isso, não tinha podcast, as pessoas falando sobre Hanukkah, e tudo mais. Não tinha Hanukkah na Paulista, enfim, parece bobo, mas quase 40 anos atrás, muito provavelmente nenhum não-judeu sabia, né, o que era Hanukkah no Brasil. Então... Descobri ontem, assim, eu sabia, assistindo o Fievel, eu sabia que ele era judeu. Eu sabia, inclusive a família é Mauskevich, né? Eu sabia que eles eram judeus, tinha toda a ideia dos pogroms, a primeira cena. Bom, pra quem não assistiu, eu não vou ficar dando spoiler. Mas enfim... O filme é de 86, não existe não dar spoiler. Não existe. 6 meses depois do lançamento do filme, E, enfim, eu sabia de tudo isso, mas eu não tinha a mínima ideia que ele tinha esse link com Hanukkah, que Hanukkah aparecia na É a primeira cena. E é um filme tristíssimo, né? Eu lembro de ter visto quando eu era criança, assim, que eu achei muito triste, porque eu nunca mais vi. Eu só lembrava dessa cena do Hanukkah. E aí o Theo tinha indicado um também, que se chama The Hebrew Hammer, o martelo judaico. O martelo hebreu. O martelo hebreu, martelo hebreu. Ele é uma espécie, ele é uma comédia... Talvez não seja das melhores comédias, mas é um filme que tem a ver com Hanukkah. O fato dele ser chamado The Hebrew Hammer, como a gente falou, tem a ver com a marreta, com o martelo, com Yehuda Maccabi. É uma comédia interessante, para dizer o mínimo. É uma espécie de super-herói judaico que é o Hebrew Hammer.
E aí tem um outro que chama Um Homem Sério, em inglês chama Serious Man, dos irmãos Coen, que é um filme, eles dizem, é um filme de Hanukkah mais sombrio, assim, é um professor de física nos Estados Unidos, em Minnesota, nos anos 60, que é seríssimo, assim, e tá com umas questões aí na vida dele, e vai procurar os rabinos para ajudá-lo a resolver. E então fica a nossa indicação de assistirem esses filmes e a nossa contraindicação das comédias capitalistas americanas que juntam Hanukkah com Natal para ganhar dinheiro. Gente, é feio. É capitalista, é horrível. É sem noção. Né, assim, não assistam, é bobo, é coisa de gente feia, boba, cara de mamão, assim, real. Tô fazendo juízo de valor. Tô fazendo juízo de valor, mas achei necessário. Bom, então, com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas@gmail.com, no Instagram, @toracomfritas, nos seguir no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Rodz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, a conhecida Ava Naguila. Para entrar em contato com ele, é só procurar pelo Insta, @oaludesempre ou @aluprodu, e a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo e Hag Sameach! Hag Sameach! Ficamos por aqui.